Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais uma palestra virtual. Então, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Jacarepaguá. Dizer a todos vocês que hoje nós vamos ter um convidado muito especial, Moisés Santos, um convidado que vai nos trazer um tema tão importante e tão adequado a esse momento para estar aí abraçando esses corações tão ansiosos e sedentos de carinho, de amor e de muita compreensão. Então, nosso companheiro Moisés Santos vai estar trazendo para a gente o tema transição planetária. Então, companheiro, primeiramente, boa noite a você. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa, em um novo formato. Boa noite. E gostaria de convidar a todos, nesse momento, para que façamos, e acompanhemos uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, com a lição de número 117, Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Está em Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro que te possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez em uma casa tão abençoada e tão generosa, Senhor, que nesse momento nos abraça através de seus trabalhadores, pedindo então a permissão do nosso querido Mestre, através da falange amiga desses trabalhadores, para iniciar mais uma palestra, para que possamos beber dessa fonte divina, a fim de obtermos mais conhecimento e esclarecimento, tendo a oportunidade, Senhor, de verdadeiramente nos transformarmos em verdadeiros homens de bens. Abençoa o nosso querido palestrante, para que da boca dele, Senhor, possam sair palavras de amor, de carinho e de afetividade, para que possamos, então, ter aquilo que merecemos. Graças a Deus. Obrigado a todos. Para vocês que acabaram de chegar, sejam bem-vindos ao Centro Espírita de Jacarepaguá.
Bem-vindos a vocês que nos acompanham pelo Facebook, estamos hoje pelo Zoom, e aqueles que desejarem fazer perguntas, conforme o nosso companheiro Moisés Santos trouxe no início, vocês podem estar interagindo através da nossa página do Facebook ou até mesmo através do bate-papo, do qual no final da palestra nós estaremos fazendo perguntas ao nosso companheiro. Então, boa noite a todos, e é com você, meu querido amigo Moisés, que é diretamente do CEOI, um palestrante aí bem conhecido dentro do movimento espírita e que sempre nos abraça aí com a sua voz, principalmente aqui na nossa casa. Uma boa noite para você. Muito boa noite, queridos amigos de Ideal Cristão Espírita. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu trago o abraço fraterno virtual da casa de Jesus Gonçalves para todos, nesses momentos em que a tecnologia vem nos favorecendo para que as atividades do trabalho mental, da caridade moral, que agora mais expressivamente vem nos convidar a exercer um papel muito peculiar no ensejo em que todos nós estamos sendo convidados a realizar um grande encontro, que é o encontro consigo mesmo. Nós estamos com o tempo completamente a nosso favor. Estamos com as possibilidades de sondar o que realmente temos para dar, como Emmanuel apresentou na página inicial, proferida pelo nosso companheiro Bruno. Esse encontro, na verdade, é o grande convite que a doutrina espírita nos faz, que é a doutrina como ciência, ela é ciência do infinito, como afirma Allan Kardec. O espiritismo é imenso. E para ser abordado é necessário muita observação, muita vontade de aprender, de se colocar na posição humilde daquele que deseja crescer realmente, com a coragem de se enxergar. Porque na extraordinária pedagogia dos espíritos, que primeiramente se apresentaram ao mundo físico através de códigos de pancadas, antes de desenvolver o mecanismo da apresentação da doutrina espírita no seu conjunto doutrinário, amparado pelo Espírito de Verdade, através dos médiuns na psicografia e na psicofonia, apresentaram-se primeiro através de códigos de pancadas, tanto em Hydesville quanto na França com as mesas girantes. E aí, quando nós estudamos a introdução do Livro dos Espíritos, que é algo que nós recomendamos a todos, que seja feita a abordagem da doutrina para conhecermos a sua origem. Porque a origem do Espiritismo se dá pelo convite ao bom senso reencarnado, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para conhecer as mesas que falavam. E aí houve muitos detratores, os materialistas, opondo-se à realidade natural da vida, da imortalidade, da individualidade do espírito, esteve, então, presente na vida de Kardec, e ele, como sendo o equilíbrio em pessoa, o bom senso, a harmonia do pedagogo que deseja ensinar, mas jamais entrar no embate pelo uso do constrangimento, da violência ou da força, porque esse é o processo educativo, construtivo, real e efetivo, a educação do espírito. Allan Kardec vem nos apresentar na introdução do Livro dos Espíritos que os detratores
que desejaram levantar a hipótese de que toda comunicação poderia advir do próprio médium ou de pensamentos soltos no cosmos, indefinidos, ele, então, na sua postura categórica de pedagogo, questiona como que as batidas, estabelecendo-se códigos de intercâmbio, pode ser o resultado do pensamento esparso no cosmos, ou resultado do sonambulismo magnético provocado ao subconsciente do indivíduo. E aí nós vamos entender por que que os espíritos, primeiramente, se apresentaram através de códigos. Porque já previam essas refutações. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, destruir o materialismo. Nós pronunciamos essa frase no Livro dos Espíritos, na influência do Espiritismo no Progresso, na Rádio Rio de Janeiro, e alguns companheiros se alarmaram. Moisés, você está contra os materialistas, dizendo que o Espiritismo está atacando o materialismo? Pois é, da mesma forma que o médico ele ataca a enfermidade, não o enfermo, o professor ataca a ignorância e não o ignorante, que Jesus deseja atacar o pecado, mas não o pecador, também o Espiritismo não veio pessoalmente atacar quem quer que seja. Não é pessoal. É a ideologia doutrinária que está acima dos valores temporários humanos. Porque a oportunidade para cada um de nós agora é nos enxergarmos em níveis de conexão com apego e valores que também nos assemelham à condição do materialista. O quanto de materialismo existe em nós, resultando na nossa insegurança perante as propriedades da imortalidade. Na nossa insegurança perante as provações necessárias das enfermidades. Do quanto nós temos que abordar de desenvolvimento para adquirir as virtudes do espírito, na tolerância, na oportunidade de servir. O quanto nós temos agora a oportunidade de fazermos dos nossos familiares os nossos verdadeiros irmãos de jornada. Vamos ser fãs das pessoas que estão próximas de nós. Seja fã do seu filho. Seja fã da sua esposa. Diga o quanto você admira a cada um deles. Torne a sua vida brilhante, vendo o melhor em cada um que está próximo de cada um de nós. Esse é o processo de aprendizado do amor. Desejar enxergar o melhor no outro. E nunca houve tanto tempo de nós convivermos juntos, sentarmos à mesa e dizer: eu admiro você por isso. Eu amo você por isso. Eu desejo servir. Eu desejo aprender a tolerar. Renunciar o meu próprio gosto em favor da harmonia. Eu desejo desenvolver dentro de mim o que há de melhor. Esse é o objetivo do Espiritismo. Quando Allan Kardec, na introdução da Gênese, vem nos dizer que a Terra passará por uma grande transformação e que a qualidade da mesma será em função da qualidade dos seus habitantes que reencarnarão na Terra, em substituição àqueles que não desejam acompanhar o seu progresso e serão convidados a reencarnar em outros orbes, porque a humanidade habita o universo inteiro. E todos os globos, todos os orbes no universo não existem inutilmente. Deus não criou nada inútil para os nossos belos olhos de contemplação dos céus, das estrelas, no campo da astronomia. Tudo é útil na natureza. Deus não criou nada que não tenha um propósito.
Allan Kardec fez a extraordinária abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo da evolução dos orbes em função dos espíritos que ali habitam, mas que, paralelo a isso, o próprio orbe segue o seu progresso natural de constituição física, geológica, que os cientistas estão acompanhando. Eis a proposta do Espiritismo: fazer da ciência humana unir-se à religião, para que a fé se una à razão e possamos encarar face a face essa mesma razão em todas as épocas da humanidade, ou seja, tirar proveito do momento. Então, o mecanismo natural de progresso dos orbes acontece. Nós, habitantes hoje do planeta Terra, estamos recebendo essas consequências dessa enfermidade que se alastrou de forma diferenciada e que os espíritos vêm nos deixar bem claro da criação humana, dos seres microbióticos e viróticos, a partir do pensamento inferior. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, deixa bem claro isso, no capítulo Invasão Microbiana. O pensamento inferior humano insistindo nos instintos, na sua condição de sensações e animalidade, pelos excessos, a vida dos vícios e ilusão, associado ao fluido cósmico universal que é neutro, cria os seres microbióticos e viróticos, que geram as enfermidades. E as enfermidades encontrarão nos corpos físicos, em conexão ao perispírito, a receptividade dessas propriedades em função do quanto cada um contribuiu nesse propósito. Então, nós não precisamos culpar ninguém pela existência desse vírus. Ele é criação nossa mesmo. Assim como a Ivone Pereira deixa bem claro que o umbral é criação do pensamento inferior humano. O mal é zero na criação. Nós somos co-criadores. Por isso a importância do desenvolvimento das propriedades, dos valores, dos tesouros da alma, são as virtudes. Meus queridos irmãos e irmãs, a bondade também se aprende. A benevolência também se aprende. O perdão também se aprende. O amor também se aprende. O homem tira do bom tesouro do seu coração todo o bem que ele quiser desenvolver e puder desenvolver. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essas propriedades que nós trazemos dentro de cada um de nós aguardam o nosso estímulo. Por isso a medicina não sabe explicar por que umas pessoas apresentam tanta facilidade do contágio, desenvolve tão rapidamente a enfermidade e já desencarna, e outras, independente de idade. Porque independente da comorbidade, dos fatores predispostos de enfermidades, como hipertensão, diabetes, ou a própria condição avançada da idade, também jovens estão desencarnando dessa enfermidade, sem apresentarem essas comorbidades. E outras pessoas passam pelo teste positivo do novo vírus, o coronavírus, e não tem sintomas graves. Passa como se fosse uma doença comum, superficial. Mas a doutrina espírita vem nos dar todo o ensejo para que nós possamos fazer, meus irmãos, a postura real de receptividade para o crescimento das nossas vidas, que é o de tomar a responsabilidade por tudo que ocorre conosco como consequência em nossas vidas. Nós somos os responsáveis. Se o mal chegou até nós,
a porta estava aberta. É a lei dos fluidos. É a lei de sintonia, é a lei de causa e efeito. Nós provocamos o surgimento das alterações do que existe naturalmente na natureza. Sem querendo fazer uma redundância aqui. O que é natural, se for alterado pela nossa cocriação inferior, vai ter a resposta da natureza em igual proporção naquilo que cada um contribuiu para essa alteração. Eu quero compartilhar com vocês agora um momento muito especial que eu tive na minha vida, quando a Divaldo Pereira Franco, no Claro Hall, no shopping Via Parque, apresentou o seminário Transição Planetária na edição de lançamento desse livro, que eu recomendo que todos estudem cautelosamente. Nós havíamos estudado, que nós gostamos de estudar, mais do que ler, eu particularmente gosto de comer os livros, de sentir o livro, de segurar no livro, olhar para as páginas, olhar para os tópicos, ler, refletir, debruçar-me sobre os valores para tirar proveito disso. Tamanha necessidade dos nossos espíritos em precisar de respostas. E os nossos mentores nos dão as respostas. Jesus nos dá as respostas que precisamos. Então, Manuel Filomeno de Miranda afirma que quando houve a tsunami, aquele rompimento da placa tectônica lá próximo da Oceania, Manuel Filomeno de Miranda afirma que naquela região, por muitos anos, o hábito do vício do sexo é desregradamente apresentado como licenciosidade nas regiões. Exploração do sexo infantil, trazendo para o turismo, inclusive, essa abertura de facilitação das sensações. Uso das drogas. E mais, pasmem, exercício de conexão com os valores espirituais, utilizando-se de introdução à magia negra, sacrifício de crianças, para conexão com valores imediatistas e interesseiros em fazer conúbio com o mundo espiritual e viver em função dessas supostas soluções salvadoras, ilusórias e fantasiosas dos equívocos humanos perante o mundo espiritual. Foi tanta saturação inferior do pensamento humano que a condensação dos fluidos chegou nas entranhas da Terra e alterou o equilíbrio da placa tectônica que se rompeu, gerando um deslocamento volumoso de água, causando a onda de tsunami. Eu fui cheio de dúvida para esse seminário, porque já devia participar de outro seminário junto a Divaldo Pereira Franco, e são mais de 4.000 pessoas para assistir a palestra dele. E sempre que ele apresenta a proposta do livro, você, no que paga para assistir a palestra, também ganha o livro. Mas esse livro não vai ser autografado, porque ele não tem como autografar em 15 minutos 4.500 livros. Como eu já estava com a experiência de outros seminários, eu levei outros livros para ele autografar. E aí o rapaz anunciou, quem estiver com outros livros do autor, que não seja de hoje, que seria impossível autografar, pode vir para a mesa. Eu fui o primeiro. Eu estava lá, na frente de Divaldo, eu e minha esposa. Falei com o Divaldo. Divaldo, eu admiro muito, você é uma pessoa extraordinária, nós também estamos na proposta da divulgação, aprendo muito com você. Eu estudei o livro Transição Planetária, por favor, me tire uma dúvida. Como é que as partículas mento-eletromagnéticas inferiores do pensamento humano, dos excessos das sensações, dos equívocos espirituais realizados em nome das comunicabilidades espirituais com o mundo das trevas, estabeleceu uma condensação tão grande de partículas inferiores que entraram
até o interior da Terra para gerar a quebra da placa tectônica, Divaldo, meu querido, a água seria o veículo desse recurso? Porque no livro não tem essa explicação. Como que isso chegou? Como que o pensamento chegou até as entranhas da Terra? E eu, nas minhas reflexões, como sou formado em química, eu logo pensei num solvente universal, a água, que tudo absorve. Orei, pedi aos meus mentores que me esclarecessem, e havia essa possibilidade. Resposta do Divaldo para mim: meu filho, eu já avisei os espíritos que não se metam nessas questões científicas humanas, que eles não falem do que é necessário de conquista das experiências humanas, que eles têm que falar da moral do Evangelho. Essa é a opinião do médium Divaldo. Ele não me respondeu. Eu fiquei com a cara, meu Deus, ele não me respondeu. A minha esposa falou com ele, estava estudando Joana de Ângeles, autografou o livro dela de Joana de Ângeles, voltei para a palestra, estava na segunda fileira. Ele voltou para o segundo bloco. E voltou a falar da transição. De repente, ele deu uma respirada mais profunda. Transfigurou-se o rosto dele. Ele virou para mim. Não era mais o Divaldo. Era Manuel Flamengo de Miranda. E disse: a água é o veículo de conexão com o pensamento inferior dos excessos dos valores do mundo, que chegam nas entranhas da Terra e são capazes de criar enfermidades, resultados de ação das fortalezas naturais da natureza, reequilibrando-se perante o equívoco humano. Eu chorei de emoção. Foi as lágrimas, fiquei todo arrepiado. E aprendi uma coisa muito interessante. O médium tem a sua personalidade, tem a sua perspectiva, a sua experiência e a sua opinião. Os espíritos têm outro horizonte, outro caminhar, outra evolução, outra perspectiva, outro recurso além do que a mediunidade pode oferecer na pessoa. Nunca mais eu pensei em idolatrar pessoas no mundo espírita, no mundo da doutrina espírita, e nenhum outro mundo. Porque a pessoa pensa de um jeito e os espíritos de outro. E, infelizmente, quantos de nós hoje está querendo trazer as próprias perspectivas partidárias políticas para inserir na doutrina espírita, enquanto ela é ideologia acima do tempo físico e acima de nós, pessoas, e opiniões particulares. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, eu apelo para todos. Não vamos trazer para o ideal espírita cristão do Evangelho as nossas perspectivas limitadas da nossa opinião partidária política. Porque elas são de divisão. O nome já está dizendo, partidária, divide, separa pessoas. Cada partido tem um conjunto valioso da sua expressão natural e oportuna na sociedade, na realização que lhe cabe no mundo, no exercício de cidadania e crescimento, e provação para cada um que assim deseja se projetar. Mas na introdução do Livro dos Espíritos, no primeiro item, Kardec deixa bem claro para nós. Para uma ciência nova, para entendimentos novos, novos vocábulos. Aí surgiu o termo espiritismo. A doutrina surge com a publicação do Livro dos Espíritos. E o adepto do espiritismo será o espírita,
ou espiritista. Vocês sabiam que Allan Kardec escreveu a introdução do Livro dos Espíritos depois da conclusão do Livro dos Espíritos toda feita? Já parou para pensar nisso? Porque ele diz assim, o espiritista não pegou muito, nas sociedades espíritas não desenvolveram essa... Não colou esse apelido espiritista. O que ficou foi espírita. Agora, quem somos nós para inventar que, além de espírita, exista espírita de esquerda, espírita de direita, espírita progressista? Isso é criação nossa. Não é a doutrina espírita mais. O que vai acontecer se cada um de nós resolver fazer da doutrina a sua perspectiva limitada? Vou fazer igual o Divaldo. Ah, meu filho, deixa isso com os espíritos, que isso eu não sei, não. O Chico mesmo já respondeu assim. O espírito das trevas uma vez se aproximou dele e disse, Chico, você viu como Jesus é pretensioso? Ele disse que quando fosse erguido na cruz, atrairia todos para ele. Ele quer que todos sejam dele. Não vai sobrar nenhum para mim? O Chico humildemente olhou para aquele irmão necessitado, nas sombras. Ele olhou do lado assim, o Emmanuel estava no outro subplano, né? E o Espírito não estava vendo o Emmanuel, o Chico estava vendo. O Chico disse assim, ô meu irmão, eu vou perguntar ao Emmanuel essa questão, depois eu te respondo. Eu não sei responder também essa pergunta, não. Você me desculpe. Olha a humildade do médium que reconhece o seu limite. Quando nós desenvolvemos a fé divina, ela é de uma tal forma que nós colocamos a nossa confiança em Deus mais do que em nós mesmos. Vou fazer um teste aqui de nível de materialismo que existe em nós. Isso é palavra de instrução dos Espíritos lá no Evangelho sobre a fé que transporta montanhas. O homem que desenvolveu a fé, que acredita em si mesmo, confia em si mesmo, mas confia mais em Deus do que em si mesmo. Quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós pode dizer assim, eu tenho fé? Pode vir a adversidade, que eu vou tirar de letra. Vou tirar todo o proveito que seja oportuno. Quanto mais eu for testado, melhor eu vou demonstrar a minha fé em Deus. Eu vou confiar mais em Deus do que em mim mesmo. Porque se eu mesmo que dizia assim, eu acredito mais na justiça divina do que na justiça humana. Mas se a justiça humana tem mais crédito da minha parte do que a justiça divina, então eu acho também que entre Jesus e Barrabás, eu prefiro Barrabás. Vocês conhecem esse personagem do Novo Testamento? Jesus foi entregue nas mãos dos homens, nas mãos do governador Pôncio Pilatos. Ah, mas era um dia festivo. E o povo podia decidir. Entre Jesus, o amor por excelência, o educador de espírito, o psicoterapeuta por excelência, o espírito puro, que veio fazer a vontade de Deus, o médium de Deus na Terra, que doou a própria vida em amor e holocausto a todos nós, ou Barrabás, que tinha proposta, vamos usar a espada, fazer uma revolução, atacar Roma, porque eles estão abusando politicamente de todos. E a única solução é destruí-los, é usar a violência. Podemos dizer que Barrabás é a personificação da justiça pelas próprias mãos.
E Pôncio Pilatos, quem vocês querem escolher? O que o povo disse? Amélia Rodrigues afirma que foi como um rastro de pólvora nas mentes da coletividade, numa obsessão coletiva, e o povo gritou Barrabás. Barrabás, Barrabás e Barrabás. E Barrabás foi liberto. E Jesus foi crucificado. Então, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. A fé humana é divina. Eu confio em mim, mas eu confio mais em Deus do que em mim mesmo? Ou eu confio mais em mim do que em Deus? Eu confio mais na justiça humana do que na justiça divina? Ou confio mais na justiça divina do que na humana? Eu já elegi mesmo Jesus como exemplo da minha vida para promover uma reforma íntima e pessoal, de construção real da educação de espírito em mim, perante o meu próximo, perante mim mesmo, perante a minha família, perante a sociedade. E uma vez qualificada as minhas escolhas, eu agir na sociedade de uma forma tão grandiosa, renunciando, alicerçado no bem, praticando a benevolência, a indulgência, o amor, a vontade de servir, de amparar, de praticar a caridade, de aprender a amar. Ou eu acredito no constrangimento do uso da força política para imediatamente resolver a construção de uma sociedade melhor pelo seu exterior, por fora. Esse negócio de educação do espírito demora muito. Quanto tempo vai levar para que cada um de nós se reforme, qualifique a sociedade? Mas essa é a informação da doutrina espírita. Vou repetir a introdução da Gênese. Allan Kardec deixa bem claro. Nós vamos estabelecer a construção de uma sociedade nova e o progresso da Terra ocorrerá pela substituição dos indivíduos. Os habitantes é que qualificam o mundo. Não é o mundo que tem que ser consertado. Como é que eu vou estabelecer a equivalência social na vida humana? E os espíritos respondem. Quando o homem deixar de ter orgulho e egoísmo. Qual é a proposta política que tem essa prerrogativa? Você bate de porta em porta na casa das pessoas e diz, olha, você acabe com seu orgulho, seu egoísmo, para a sociedade ser melhor. As cruzadas eram assim. Vocês sabem o que são as cruzadas? Na Idade Média, o homem saiu com a Bíblia na mão e a espada, para você acredita em Deus? Não, então, morte. Quem dissesse que não acreditava em Deus era degolado. O que adiantou? Quem se transformou? O que aconteceu com a sociedade depois dessa agressividade toda? E não precisa ir longe, porque muitos de nós espíritas somos esses mesmos que realizamos essas mesmas condições de constrangimento, que estivemos nas lides de liderança de outras religiões. Nós, da casa de Jesus Gonçalves, sabemos disso. Porque Jesus Gonçalves foi o cardeal Richelieu. E Divaldo esteve no CEOI para nos dizer isso. Foi a secretária do Divaldo que ligou para o Birajara para dizer, olha, o Divaldo quer fazer uma palestra aí no CEOI. Isso já tem 5 anos. O Birajara pensou que era uma brincadeira, era uma pegadinha. Primeiro que o Divaldo não tem espaço aqui na nossa casa CEOI para fazer palestra. O que quer dizer isso? Por que ele quer fazer isso? Não, ele está dizendo que é ele mesmo, a mão de Jesus Gonçalves. Agora a coisa mudou de figura. O CEOI teve que se preparar, fez telões, montou crachá, pediu à prefeitura para fechar a rua.
Foram mais de 400 pessoas no CEOI de uma forma assim inacreditável. E nós tivemos a oportunidade de conversar bastante com o Divaldo. Ele chegou na palestra e ia fazer uma palestra e tinha um tema em mente. Mas Jesus Gonçalves botou a mão no ombro dele e disse assim: secretário, conte para eles a nossa história. Porque o cardeal Richelieu não matava, mas mandava matar. Quem era o secretário que mandava matar em nome do cardeal Richelieu? Divaldo Pereira Franco. E na palestra, ele nos disse: Pedro de Camargo está nessa casa. E nós temos o curso das obras de Pedro de Camargo e o programa na Rádio Rio de Janeiro, Obras de Pedro de Camargo, que é amigo pessoal de Jesus Gonçalves. E Jesus Gonçalves, através de Divaldo, disse: aqui na casa de Jesus Gonçalves, a maioria dos trabalhadores estão com Jesus Gonçalves desde a época do século IV, quando ele foi Larico I Bárbaro. Daí as doenças de pele das pessoas, os trabalhadores da casa de Jesus Gonçalves. Daí as doenças autoimunes, as doenças crônicas. Eu sou portador de doença crônica. E estou aposentado por invalidez por isso. Ninguém diz, né? Mas eu não fico reclamando das minhas dores. Eu estou tirando proveito delas. Eu tenho que me perdoar todos os dias, porque doença autoimune, ela dizendo assim: destrua-se. Foi tanta atitude infeliz e equivocada no campo da religião e da política que nós desejamos a autodestruição. O perispírito registra isso, nós somos co-criadores. Não há mais dúvida. É substituir a rebeldia pela responsabilidade. Quando nós assumirmos inteiramente a responsabilidade pelo que somos, o que fazemos e realizamos na vida, vamos começar a crescer. Porque nós vamos tirar a capa do orgulho e dizer assim: eu sou um aprendiz simples. Eu sou um grande necessitado da luz do Cristo. E aí as pessoas estão temendo gravemente a morte por conta da pandemia. Ora, mas Kardec ensinou no Céu e Inferno que o espírito não teme a morte. As pessoas não querem sair de casa: eu vou morrer. Se eu sair dali na rua, eu vou pegar o vírus e vou desencarnar. E isso é o espírito que está falando. Mas como que Kardec disse que os espíritos não temem a morte? Aí ele mesmo explica, né, no conteúdo. O espírita não teme a morte porque ele sabe que a morte não existe. A imortalidade está provada pela ciência espírita, pelo próprio mestre. Quando Maria de Magdala e as suas amigas foram levar perfumes e unguento para o corpo de Jesus, que estava dentro do mausoléu de uma pedra gigantesca que prendia a entrada, quando ela chegou lá, a pedra estava removida. E aí ela ouviu uma pessoa dizendo assim: por que você está procurando os mortos no meio dos vivos? E 2 espíritos estavam lá, no lugar onde o corpo de Jesus deveria estar. Quando ela se virou de lado, ela viu uma outra pessoa que disse: mulher, eu ressuscitei, estou aqui. Ela disse: Rabone, e já foi para abraçar ele, trocar. Ele disse: não me toques. Jesus materializado diz: vai avisar os meus discípulos que a morte não existe, que eu ressuscitei. Nós sabemos disso, que a morte não existe. Só existe para o corpo físico. Para o espírito não existe. E como é que eu tenho tanta morte assim? Aí Kardec vem explicar. O espírita sabe que já fez isso várias vezes, já encarnou, já desencarnou, já foi e voltou várias vezes do mundo espiritual. Nós não temos medo da morte, nós temos vergonha ou receio de como vamos desencarnar e qual trabalho que nós vamos dar ao mundo espiritual e o quanto os nossos mentores vão ter que trabalhar, porque nós não sabemos se vamos ter lucidez. Se ao desencarnar vamos voltar para o nosso ambiente físico para se apoderar das coisas que nós dizemos que são nossas.
da nossa propriedade, do nosso veículo, do nosso dinheiro, das nossas coisas, dos nossos objetos, das pessoas que nós julgamos que nos pertencem, e não vamos permitir que elas se relacionem com mais ninguém. Como é que nós vamos ficar ao desencarnar? Esse é o nosso receio. E é esse o trabalho que nós temos que fazer. O quanto que essa pandemia está nos dizendo do que realmente nós somos, do que realmente temos de nós mesmos para nos doar, o ponto que nos encontramos e o trabalho que tem que ser feito para a gente desencarnar com saúde, para a gente desencarnar com lucidez. Ah, são quase 100 dias dentro de casa, ninguém aguenta mais. Gente, teve aquela moça que fez aquele diário, né? Diário de Anne Frank, que ficou 3 anos dentro de um sótão para fugir da morte. 3 anos. Viktor Frankl ficou 5 anos nos campos de concentração e escreveu o livro Em Busca do Sentido da Vida. Vale a pena ler. Descobrir o sentido da vida. Confiar em Deus acima de tudo, mais do que em si mesmo. Aprender os valores das virtudes. Não causar mais aflições do que as atuais, como diz o Evangelho. Existem as aflições naturais que nós vamos passar? Vamos. Mas o quanto nós estamos potencializando isso? Quanto que nós estamos nos desesperando pelas notícias? Eis o grande momento para nos enxergarmos, para valorizarmos a estrada que temos para estabelecer a partir do ponto que nós enxergarmos. Mas se nós não enxergarmos esse ponto, não tem caminhada, não tem referencial para esse start. E se o nosso referencial não for Jesus, porque Jesus, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, disse para o seu assistente social, Eliu, Espírito Superior, que o Evangelho seria trazido, a sua árvore, do Oriente para o Brasil. E que não havia nenhuma proposta, dentro das condições partidárias humanas, em desenvolver a transformação da sociedade, mas no coração de cada um. Porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então vamos deixar de lado todas as contendas, como diz lá o Evangelho, missão dos espíritas, como os trabalhadores da última hora, né? Vamos deixar de lado todas as nossas contendas. Vamos acabar com esse negócio. Eu não vou estudar naquele grupo porque aquela pessoa votou no outro candidato que eu não suporto. A pessoa não é a doutrina. Tem gente saindo da casa espírita porque a casa espírita não fala de política. Mas Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1862, diz: não é recomendável que ninguém traga ideologia imediatista, política, partidária, para dentro de um propósito que está acima de todas as conjecturas humanas. O Evangelho não faz diferença de ninguém. Vai desencarnar o político corrupto que eu estou aprendendo a odiar porque ele desviou os valores e provocou o desencarne de muitos no hospital? Ele vai aparecer na reunião de desobsessão? Eu sou um médico dialogador, vou dizer o que para ele? Que te odeio, meu irmão, porque você errou? Que Jesus não odeia o pecador. Jesus quer destruir o pecado em nós, o erro. Isso que nós temos que perguntar. Ou nós somos espíritas e sabemos da comunicabilidade natural, da imortalidade da alma, e de que o homem é conversível e que nós somos obras inacabadas, e que é o amor que vai transformar as pessoas, e não o imediatismo, não o materialismo. O quanto nós temos nos ocupado com essas contendas, o quanto as emissoras potencializam isso, o quanto nós nos permitimos essas contendas e esquecemos do Evangelho nas nossas vidas.
Meus irmãos e minhas irmãs, você sabe quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Jesus, que nunca escreveu nada. Só os discípulos, do que puderam captar dele, já é bastante para nós. Façamos a nossa luz, façamos brilhar esses momentos das nossas vidas. Os momentos mais difíceis das nossas vidas serão os momentos que vamos tirar maior brilho de oportunidade de trabalho e construção dos valores morais, pelo trabalho mental, pela caridade moral, pelo exercício do bem. Porque tudo isso vai passar, mas as palavras do Cristo não passarão. Muita paz para todos. Estou aberto a perguntas. Chegou os 50 minutos. Senão o Bruno vai me cortar. Jamais, jamais faria isso. Depois desse presente, eu estava aqui só ouvindo e aprendendo. Que bênção, amigo. Primeiramente, gostaríamos de te agradecer em nome da diretoria do Centro Espírita de Jacarepaguá por esse belo presente nessa noite de sexta-feira. Estávamos sedentos, como eu disse desde o início, por conhecimento, pelo amor e a fraternidade, e você soube muito bem, com as suas palavras, nos acolher nesse momento. Querido amigo, como eu lhe disse, a gente estaria recebendo algumas perguntas, e aí aqui, a partir de agora, a gente disponibiliza o chat também, né, do Zoom, e também no Facebook, caso alguém queira fazer uma pergunta. Eu já tinha disponibilizado no início, mas como diz a nossa companheira Tereza, todos já estão craques nesse tema. Verdade. O que eu posso lhe dizer aqui, Moisés, que eu estou acompanhando aqui nas redes, o quanto que as pessoas estão gratas pelas palavras, por tudo o que você trouxe, e quantas pessoas estão aqui agradecendo o seu carinho. Então, assim, é interessante ressaltar o bom que o Moisés ele é dinâmico, né? Ele consegue estar no Zoom e no Facebook. Olha que interessante, o homem é múltiplo. Então, meu amigo, Tereza, acho que baita de um presente. Eu gostaria, então, alguém aqui, caso queira fazer alguma pergunta, pessoal, está aberto aqui para que vocês possam, por favor, fazer a pergunta de vocês. Deixa eu verificar aqui a turma. Acho que o Fernando quer fazer uma pergunta. Não, ele está batendo palmas, pelo contrário, ele está agradecendo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Só nos sinalizar que a gente aproveita esse momento para o nosso companheiro. Pelo Facebook eu estou vendo aqui, ó, gratidão pelos ensinamentos, palestra de muito aprendizado, gratidão, muito enriquecedor, obrigado, gosto muito dos seus estudos. Nossa, amigo, quanta mobilização. Posso fazer um convite, então, a vocês, queridos? Por favor. Nós estamos plenamente engajados na divulgação, porque aprendemos que, ao ensinar, aprendemos mais. E como nós precisamos aprender para ter ferramenta de estrutura de decisão para qualificar a nossa melhoria, então eu desenvolvi um canal no YouTube, também no blog pessoal do Facebook. É um estudo, atualmente está com 20 vídeos, entre 10 e 20 minutos, da explicação da origem e da introdução do Livro dos Espíritos. E vou dar prosseguimento nas perguntas do Livro dos Espíritos a partir de segunda-feira. Então, o trabalho que eu estou desenvolvendo é um curso de esclarecimento sobre as palavras de Kardec, da introdução do Livro dos Espíritos. É riquíssima a introdução do Livro dos Espíritos. E, além desse trabalho voluntário de amor, de esclarecimento, também nós temos o nosso trabalho na Rádio Rio de Janeiro,
nós temos 2 programas, somos responsáveis pelo trabalho Mediunidade e Obsessão, que vai ao ar aos domingos às 17 horas, com reprise às quartas-feiras. E Obras de Pedro de Camargo, estamos estudando o livro Mestre na Educação, inédito às segundas-feiras às 17 horas. E participamos do debate na Rio, que é ao vivo, às quintas-feiras, às 13 horas, atualmente por telefone, porque não estamos comparecendo na rádio. Então, estamos aí de coração aberto para que vocês participem, enviem perguntas, façam a sua participação nominal, citem a Casa Espírita, que aí eu trago o tema que vocês desejarem que eu faça na rádio. E, assim, o alcance da rádio 14 mil pessoas ouvindo os programas na hora do debate na Rio. É uma repercussão muito grande, e no Brasil inteiro, agora pela internet, no mundo inteiro, né? Então, é uma oportunidade da gente conectar essa doutrina e que todos a conheçam nas suas bases e essência para essa oportunidade. O meu canal, o pessoal está perguntando aqui, meu canal, eu vou escrever aqui, é no YouTube Estudos da Doutrina Espírita. Você pode procurar lá no YouTube Estudos da Doutrina Espírita. Se você for também na minha página, Moisés Santos, você vai encontrar lá, eu coloco os vídeos. E tem os links dos vídeos com o YouTube. Não é difícil. E aí eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho para quando tiver um novo vídeo receberem, para vocês participarem. Tem um e-mail, logicaesentimento@gmail.com. logicaesentimento@gmail.com. Você pode escrever uma pergunta para esse e-mail que está conectado ao canal. E aí a gente vai responder a pergunta, vai interagir. Vamos nos unir nessa divulgação. E vivência, que é muito importante. Obrigado, amigo, mais uma vez. Então, foi o nosso companheiro Moisés Santos, trazendo a divulgação da doutrina espírita com um excelente tema, transição planetária. Gostaria muito aqui de deixar os nossos agradecimentos. E nesse momento, faltando agora 2 minutos, eu vou pedir a nossa companheira Tereza Barros para que possa fazer, por favor, a nossa prece de encerramento e a irradiação do qual tanto precisamos. Primeiro, agradecer ao nosso companheiro Moisés Santos, né, por ter concordado com o convite. É sempre um prazer tê-lo conosco, mesmo que seja através da telinha. Muito obrigado, em nome de todos, mais uma vez. Bem, vamos fechar os nossos olhos, deixar os nossos corações muito abertos por tudo que aprendemos na noite de hoje, por tudo que ouvimos, nos deixar envolver por essa sublime melodia, que é o Evangelho de Jesus, que é essa doutrina abençoada, que a cada dia mais faz esse acalanto em todos nós, nos trazendo paz, nos trazendo esperança de um dia melhor. E de muitos dias melhores, que certamente serão diferentes daqueles os quais estamos vivendo, com renúncia, com abnegação, com a fortaleza do espírito, confiante naquele que é muito, muito soberano em tudo isso, que é Jesus, que nos conforta a cada dia, trazendo até nós o bálsamo da esperança, que só ela há de construir cada dia mais em nós a fé. Então, meus irmãos, deixando sair de nós esse fluido salutar, nos envolvendo por esse momento de amor e de gratidão, elevemos o nosso pensamento aos companheiros amoráveis da Casa de Agostinho, esses espíritos que nos acompanham em todas as reuniões, dadivosos que são, benevolentes e amorosos, e pedindo que retire esse fluido de todos nós,
e envolva aqueles que estão padecendo de todo e qualquer tipo de doença. E a todos aqueles que partiram, que fique para eles o conforto e o consolo daqueles que certamente estão a recebê-los, muitas vezes sem o entendimento do que lhes aconteceu. Também elevarmos o pensamento a esses queridos que ficaram aqui na dor da saudade, possam também receber esse bálsamo de paz, de conforto e de entendimento. E para toda essa humanidade do nosso planeta, que eles aproveitem esse momento para refletir sobre o que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus. Que possamos não só ler, nos reunir virtualmente, ou onde quer que estejamos, mas que esteja presente em nós o Cristo para o distribuirmos com todos aqueles com os quais nos comunicamos no nosso dia a dia, exemplificando os seus ensinos, amando, perdoando e envolvendo a todos nesse sublime amor. Obrigado, Jesus, por esse encontro fraterno. Que possamos outras vezes estarmos juntos. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa companheira Teresa pela prece, agradecemos aos amigos que compartilharam conosco essa noite tão abençoada. E convidar a vocês para a próxima semana, que será também uma semana de muita bênção. Quarta-feira, 8 horas da noite, teremos o nosso companheiro Humberto Schubert, neto da nossa querida Sueli. E no sábado, 17 horas, Eduardo Guimarães. Então, assim, preparem-se. Os temas nós vamos divulgar agora, estamos preparando os cartazes, mas aguardem, por favor, na agenda de vocês, para que vocês possam, então, se preparar para esse presente, tá bom? Da nossa parte é isso, agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente noite para vocês e um excelente final de semana. Muita paz nos corações amigos e fiquem com Jesus. Tchau, pessoal. Beijos. Muito bom.